Do Além, H.P. Lovecraft, 1934. Horrenda, para além do concebível, foi a mudança que acometera meu melhor amigo, Cromford Tillinghast. Eu não o encontrara desde aquele dia, 2 meses e meio atrás, quando me revelou que rumo suas pesquisas físicas e metafísicas haviam tomado, quando ele respondeu meu espanto e minha temerosa reprovação, expulsando-me de seu laboratório e de sua casa em uma explosão possessa de raiva. Eu sabia que agora ele permanecia a maior parte do tempo trancado no laboratório no sótão, na companhia daquela maldita máquina elétrica, comendo pouco e afastando-se até mesmo dos empregados domésticos. Mas eu jamais imaginaria que um período tão breve de 10 semanas pudesse alterar e desfigurar qualquer criatura humana daquela forma. Não era agradável ver um homem robusto esmaecer de repente. Era pior ainda ver a pele enrugada tornando-se amarela ou acinzentada, os olhos fundos e vazios, reluzindo de maneira estranha, a testa repleta de veias e vincos, e as mãos trêmulas e convulsivas. Somado a isso, havia o desleixo repelente, a desordem primitiva para se vestir, os cabelos volumosos e escuros emaranhavam-se, grisalhos na raiz, a barba descuidada, completamente grisalha também. No rosto antes devidamente escanhotado, o efeito cumulativo era assustador. Tal era o aspecto de Cromford Tillinghast na noite em que sua mensagem, um tanto incoerente, guiou-me à sua porta após minhas semanas de exílio. Um espectro que estremecia ao me receber, de vela em punho, e fitava furtivamente por sobre o ombro, como se temeroso de algo invisível naquela antiga e solitária casa, ao final da rua Benevolent Street. Fora um equívoco que Cromford Tillinghast tivesse estudado ciência e filosofia. Tais artes deviam ser reservadas aos investigadores frios e impessoais, pois oferecem 2 alternativas igualmente trágicas para o homem de sentimento e ação: o desespero, se falhar em sua busca, e os terrores insuportáveis e inimagináveis se lograr êxito. Tillinghast já fora presa do fracasso, da solidão e da melancolia, mas soube, então, tomado por temores nauseantes, que agora ele era presa do sucesso. De fato, eu o avistara 10 semanas antes, quando tinha se exaltado ao me contar a história do que acreditava estar prestes a descobrir. Mostrara-se, na ocasião, verborrágico e entusiasmado, com a voz estridente e aberrante além de grande pedantismo. O que sabemos, disse ele, sobre o mundo e o universo ao redor? Nossos meios de percepção são absurdamente parcos e nossas noções dos objetos circundantes infinitamente singelas. Vemos as coisas apenas como somos construídos para vê-las, e não podemos obter noção alguma de sua natureza absoluta. Por meio de 5 sentidos débeis, fingimos compreender a complexidade ilimitada do cosmos. Ainda que outros seres dotados de gama inteiramente diferentes de sentidos possam não apenas enxergar de forma alternativa o que vemos, como podem escutar e estudar mundos inteiros de matéria, energia e vida. Mundos que estão ao nosso alcance, mas que jamais detectaremos por meio dos sentidos que temos. Sempre acreditei que tais mundos estranhos e inacreditáveis existissem ao nosso redor, e agora creio ter encontrado uma forma de romper as barreiras. Não é brincadeira. Dentro de 24 horas, aquela máquina ao lado da mesa gerará ondas que agitarão em órgãos sensitivos desconhecidos, que existem em nós como vestígios atrofiados ou rudimentares. Tais ondas descortinarão diversas paragens desconhecidas aos homens, e diversas outras conhecidas a qualquer outra que consideramos vida orgânica. Contemplaremos aquilo que faz os cães uivarem no escuro e o que atiça os gatos depois da meia-noite. Veremos tais coisas e outras que nenhuma criatura viva viu. Suplantaremos o tempo, o espaço e as dimensões, e sem qualquer movimento corpóreo, fitaremos as profundezas da criação. Quando Tillinghast disse tudo isso, eu protestei, pois o conhecia o bastante para ficar mais apavorado do que impressionado. Mas ele estava fora de si e me enxotou de sua casa. Não se mostrava menos possesso agora, mas o desejo de falar superou o ressentimento. Por isso, me escrevera com urgência, com letra que mal pude reconhecer. Ao adentrar a casa de meu amigo, tão repentinamente metamorfoseado em gárgula trêmula, fui infectado pelo terror que parecia espreitar em todas as sombras. As palavras e crenças expressas 10 semanas antes pareciam encarnadas na escuridão, além do pequeno círculo da luz da vela, e meu estômago se embrulhou perante a voz vazia e alterada de meu anfitrião. Eu queria que os empregados estivessem por perto, e não gostei quando ele disse que todos tinham partido 3 dias antes. Parecia-me estranho que até o velho Gregory tivesse abandonado seu mestre sem avisar a um amigo dileto como eu. Ele me repassava todas as informações de Tillinghast desde que eu fora expulso pela sua ira. Ainda assim, logo rendi todos os meus medos à crescente curiosidade e fascinação.
O que Crawford Tillinghast desejava de mim naquele momento eu podia somente conjecturar, mas que tinha conhecimento de algum segredo estupendo ou que tinha alguma descoberta para partilhar, disso não havia dúvidas. Antes eu havia protestado contra sua obsessão antinatural pelo impensável, mas agora que atingira certo grau de sucesso, eu quase partilhava de seu estado de espírito. Por mais terrível que parecesse ser o custo da vitória. Seguia a vela vacilante na mão daquela paródia trêmula de homem através da escuridão vazia da casa. A eletricidade parecia ter sido desligada e quando questionei meu guia, ele disse ser por uma razão específica. Seria demais, eu não ousaria, ele continuava a murmurar. Notei em especial o seu novo hábito de murmurar, pois não era do seu feitio falar sozinho. Adentramos o laboratório no sótão e observei aquela detestável máquina elétrica, cintilando com luminosidade doentia, sinistra e violenta. Estava conectada a uma poderosa bateria química, mas parecia não estar recebendo corrente alguma, pois eu me lembrava que naquele estágio experimental ela estalava e retinia quando ligada. Em resposta à minha pergunta, Tillinghast resmungou que o brilho permanente não era elétrico em nenhum sentido que eu compreenderia. Então, indicou que me sentasse perto da máquina, de modo que ela ficou à minha direita, e acionou um interruptor sob o aglomerado de lâmpadas em seu topo. Ouviu-se a crepitação habitual, que se converteu em chiado e encerrou como um zumbido tão suave que parecia sugerir o retorno do silêncio. Enquanto isso, a luminosidade aumentava, minguando novamente e enfim assumindo a cor pálida aberrante ou mescla de cores que eu não conseguia definir ou escrever. Tillinghast me observava, analisando minha expressão confusa. "Você sabe o que é?" sussurrou. "É ultravioleta." Você achava que o ultravioleta era invisível. E era. Mas agora você pode ver esta e muitas outras coisas invisíveis. Ouça. As ondas daquela coisa despertam milhares de sentidos adormecidos em nós. Sentidos que herdamos através de éons de evolução. De quando não éramos mais do que elétrons desgarrados, que existem em nosso estado de humanidade orgânica. Eu ouvi a verdade e pretendo mostrá-la a você. Você se pergunta como vai parecer aos seus olhos? Vou lhe dizer. Assim, Tillinghast se sentou na direção oposta à minha, apagou a vela e me encarou hediondamente nos olhos. Seus órgãos sensoriais, os ouvidos primeiro, eu acredito, captaram muitas impressões, pois estaram fortemente conectados aos órgãos adormecidos. Então, outros vão se manifestar. Já ouviu falar da glândula pineal? Rio dos endocrinologistas superficiais, novos ricos e puxa-sacos dos freudianos. Aquela glândula é o grande órgão sensorial, eu descobri. No fim, a glândula gera uma visão que transmite imagens ao cérebro. Se você é normal, é assim que vai captar a maior parte, quer dizer, a maior parte da evidência do além. Perscrutei o imenso sótão, a parede sul inclinada sob a luz fraca daqueles raios que olhos ordinários não conseguiam enxergar. Nos cantos mais distantes havia apenas sombras, e o lugar todo foi tomado pelo irrealismo indistinto que obscurecia a natureza e convidava a imaginação ao simbolismo e ao fantasmagórico. No intervalo em que Tillinghast permaneceu em silêncio, eu me imaginei em vasto e incrível templo dedicado a deuses mortos há muito tempo. Alguma construção vaga com inumeráveis colunas pretas de rocha que se erguiam do piso de pedras úmidas até as alturas nubladas, além do alcance da minha visão. A imagem foi bastante vívida por um tempo, mas, gradualmente, deu lugar a outra concepção ainda mais horrível, a da solidão extrema e absoluta no espaço mudo, cego e infinito. Lá parecia existir o vazio, e nada além. Então senti um medo infantil que me impulsionou a sacar o revólver que sempre trazia na cintura depois do anoitecer, desde a noite em que fui assaltado na zona leste de Providence. No entanto, das mais longínquas regiões do ermo, aos poucos aquele som suavemente se manifestou na realidade. Era infinitamente difuso, sutilmente vibrante e indubitavelmente musical, mas carregava qualidade primitiva incomparável, que causava no meu corpo inteiro a sensação de delicada tortura. Causava sensações similares às de arranhar acidentalmente a superfície do vidro. Ao mesmo tempo, surgiu algo como uma lufada de ar frio que, aparentemente, me atravessou em direção àquele som distante. Enquanto aguardava, sem fôlego, percebi que tanto o som quanto o vento se intensificavam.
A sensação que provocaram em mim foi a de estar amarrado aos trilhos, no caminho de uma imensa locomotiva. Todas as impressões incomuns se esvaíram abruptamente. Vi tão somente o homem, a máquina reluzente e o cômodo escuro. Tillinghast deu um sorrisinho repulsivo por conta do revólver que, algo inconsciente, eu havia sacado, mas, a julgar por sua expressão, eu tinha certeza de que ele tinha visto e ouvido tanto quanto eu, se não mais. Contei-lhe aos sussurros sobre minhas sensações e ele pediu para eu permanecer o mais quieto e receptivo possível. Não se mova, pois quando tangidos por esses raios, somos tão capazes de ver quanto de ser vistos. Eu disse que os criados partiram, mas não disse como. Foi aquela governanta cabeça dura. Ela acendeu as luzes do térreo, mesmo eu tendo avisado para ela que não acendesse. E os cabos captaram as vibrações radiais. Deve ter sido pavoroso. Eu ouvi os gritos daqui, apesar de tudo o que eu via e ouvia de outras direções. Foi uma experiência deveras horrível encontrar mais tarde aqueles montes de roupas vazias na casa. As roupas da Sra. Updike estavam próximas ao interruptor da sala. Foi assim que soube que ela o acionara. Aquela coisa pegou todos. Mas, contanto que fiquemos imóveis, estaremos seguros. Lembre-se de que estamos lidando com um mundo hediondo, onde estamos praticamente indefesos. Fique quieto. O choque, combinando a revelação e esta ordem abrupta, causou-me certo tipo de paralisia e, em meu terror, minha mente se abriu mais uma vez para as impressões vindas daquele lugar que Tillinghast chamava de além. Eu estava agora em um vórtice de som e movimento, com imagens confusas dispostas diante dos olhos. Vi os contornos embaçados do cômodo, mas em algum ponto do espaço parecia verter uma coluna fervilhante de formas ou nuvens irreconhecíveis que penetravam o teto sólido logo adiante, à direita. Contemplei novamente o efeito do templo, mas desta vez os pilares se estendiam a um oceano aéreo de luz, que emanava um raio ofuscante em meio às colunas enevoadas que eu vira antes. A cena seguinte era quase que inteiramente caleidoscópica e, na confusão de visões, sons e interpretações sensoriais indefinidas, senti que estava prestes a me dissolver ou, de alguma maneira, perder a forma sólida. De um lampejo específico sempre me lembrarei. Por um instante, achei ter tido um vislumbre de uma porção estranha do céu noturno, repleto de esferas refulgentes em revolução. Ao passo que elas se afastavam, pude ver sóis cintilantes em meio a uma constelação ou galáxia de forma definida, e a forma era a face distorcida de Cromford Tillinghast. Em outro momento, senti enormes coisas animadas roçando meu corpo ao passarem por mim e, de quando em quando, andando ou flutuando através de meu corpo supostamente sólido. E pensei ter visto Tillinghast olhando para elas, como se seus sentidos, mais bem adaptados, pudessem percebê-las visualmente. Lembrei-me do que ele havia dito sobre a glândula pineal e me perguntei o que o olho sobrenatural lhe revelara. Repentinamente, eu mesmo fui possuído por uma espécie de visão ampliada. Acima do caos luminoso e sombrio, surgiu uma imagem que, ainda que vaga, trazia os elementos de consistência e permanência. Era, de fato, algo familiar, pois a parte incomum se sobrepôs à habitual cena terrestre, assim como a projeção de cinema pode ser lançada na cortina pintada do teatro. Vi o laboratório no sótão, a máquina elétrica e a forma repugnante de Tillinghast no lado oposto ao meu. Mas de todo o espaço não ocupado por objetos materiais familiares, nem mesmo uma partícula estava vazia. Formas indescritíveis, fossem vivas ou de outra natureza, se mesclavam em desarranjo asqueroso. E junto a cada coisa conhecida estavam mundos inteiros de entidades alienígenas desconhecidas. Ao que parecia, todas as conhecidas permeavam a substância de outras desconhecidas, e vice-versa. Destacando-se entre todos os objetos vivos, surgiam enormes monstruosidades retintas e gelatinosas que tremulavam, flácidas, em harmonia com as vibrações advindas da máquina. Estavam presentes em profusão odiosa e, para o meu horror, vi que se sobrepunham. Eram semifluidas e capazes de atravessar umas às outras e atravessar também aquilo que conhecemos como sólidos. Elas nunca paravam. Pareciam estar sempre flutuando com propósitos malignos. Por vezes, pareciam devorar umas às outras, o atacante se lançando sobre a vítima e, instantaneamente, obliterando-a.
Em arrepios, senti o que havia obliterado os infelizes criados e não conseguia excluir as coisas de minha mente enquanto me esforçava para observar outras propriedades do mundo recém-observável que jaz à luz invisível à nossa volta. Mas Tillinghast estava me encarando e disse: Você os vê? Vê? Vê as coisas que flutuam e se debatem sobre e através de você a cada momento da vida? Vê as criaturas que formam aquilo que os homens chamam de ar puro e céu azul? Acaso não consegui romper a barreira? Não revelei mundos que nenhum outro homem vivo já viu? Eu o ouvia berrar em meio àquele caos horrível e olhava para aquele rosto febril, tão ofensivamente próximo ao meu. Seus olhos eram postos em chamas e me fitavam com o que, agora vejo, era ódio avassalador. A máquina zumbia detestavelmente. Você acha que foram essas coisas flácidas que aniquilaram os criados? Tolo. São inofensivas. Mas os criados desapareceram, sim. Não foi? Você tentou me impedir. Desencorajou-me quando eu necessitava de cada pingo de encorajamento possível. Você tinha medo da verdade cósmica, seu maldito covarde. Mas agora eu peguei você. O que apanhou os criados? O que os fez gritarem tão alto? Você não sabe, não é? Logo vai saber. Olhe para mim. Ouça o que digo. Você acha que existem, de verdade, coisas como tempo e grandezas físicas? Você imagina mesmo que existam forma ou matéria? Pois eu escolhi abismos que somente ínfima nem pode imaginar. Eu vi o que há além dos limites da infinitude e atraí demônios das estrelas. Dominei as sombras que vagam de mundo em mundo semeando morte e loucura. O espaço me pertence, entendeu? Há seres que estão à minha caça agora, seres que devoram e dissolvem, mas sei como enganá-los. É você quem vão pegar, como pegaram os criados. Está desconfortável, meu caro? Eu disse que era perigoso se mover. Eu o mantive seguro até agora. Disse para não se mover. Poupei-o para que tivesse mais visões e me desse ouvidos. Se tivesse se movido, eles o teriam alcançado há muito tempo. Não se preocupe. Eles não vão te ferir. Nem feriram os pobres criados. Foi vê-los que fez os pobres diabos gritarem tão alto. Meus bichinhos não são muito bonitos, pois vêm de lugares onde os padrões estéticos são bem diferentes. A desintegração é bastante indolor, asseguro-lhe, mas quero que você os veja. Eu mesmo quase os vi, mas sabia como parar. Não está curioso? Sempre soube que não era cientista. Está atordoado, não? Tremendo de ansiedade para ver minhas descobertas derradeiras? Por que não se move, então? Cansado? Bem, não se preocupe, meu amigo, pois eles estão vindo. Olhe! Olhe, maldito, olhe! Está bem sobre seu ombro esquerdo. O que resta para ser dito é bastante breve, e pode já soar familiar devido aos relatos dos jornais. A polícia ouviu um tiro na velha casa de Tillinghast e nos encontrou lá. Tillinghast morto, eu inconsciente. Prenderam-me pelo revólver em minha mão, mas libertaram-me 3 horas depois, quando descobriram que foi a apoplexia que matou Tillinghast, e que meu tiro foi direcionado à máquina odiosa, que agora jaz irremediavelmente estraçalhada no chão do laboratório. Não contei muito sobre o que vi, pois temia que o legista fosse cético, mas pelas descrições evasivas que dei, o médico disse que, sem dúvidas, eu fora hipnotizado por aquele louco vingativo e homicida. Gostaria de poder crer no médico. Ajudaria os nervos abalados se eu pudesse esquecer o que agora tenho que pensar sobre o ar e o céu, à minha volta e acima de mim. Nunca mais me senti sozinho, nem confortável. E a sensação hedionda de estar sendo perseguido às vezes recai febrilmente sobre mim quando estou cansado. O que me impede de acreditar no médico é esse simples fato. A polícia nunca encontrou os corpos dos criados, que dizem terem sido assassinados por Crawford Tillinghast.